Em Malaquias 2:2, Deus diz aos sacerdotes desobedientes: amaldiçoarei as vossas bênçãos. Neste vídeo abordaremos, entre outras coisas, como esse versículo se aplica profeticamente ao que o antipapa Francisco fez. Pope Francis has granted formal approval for priests to bless same-sex couples. Também consideraremos como um dos maiores papas da história da Igreja Católica citou providencialmente esse versículo das Escrituras no contexto específico de defender o ensinamento da Igreja Católica de que aqueles que manifestam desobediência não devem receber bênçãos. Antes de falarmos sobre isso, eis o que aconteceu. Em 18 de dezembro de 2023, ocorreu um dos eventos mais significativos da história mundial. O antipapa Francisco, o homem que falsamente se apresenta como papa e líder da Igreja Católica, aprovou formalmente a declaração Fiducia Supplicans, que permite que casais do mesmo sexo recebam bênçãos entre aspas na seita do Vaticano II. Esse é um evento apocalíptico. There's no way to sugarcoat this or hope-explain it. This is a watershed moment. O significado extraordinário desse evento é óbvio para aqueles que entendem o que a revelação de Deus nos diz sobre a atividade homossexual. Embora esperemos, é claro, a conversão daqueles que a praticam, a atividade homossexual é condenada por Deus e pela Igreja Católica como mortalmente pecaminosa e um dos pecados que clamam ao céu. Neste vídeo, quero abordar algumas informações muito importantes sobre esse assunto. Para aqueles que não sabem, a seita Vaticano II que está operando sob o comando do antipapa Francisco não é a Igreja Católica. É a contra-igreja profetizada do fim dos tempos, a prostituta da Babilônia, como explica o nosso material. Antes de entrarmos em algum dos princípios chaves aqui, observe que, em 2 de outubro de 2023, apenas alguns meses atrás, as respostas do antipapa Francisco de 11 de julho a certas dúbias ou dúvidas foram tornadas públicas. Uma das perguntas dizia respeito a bênçãos para uniões entre pessoas do mesmo sexo. A resposta de Francisco a essa pergunta, que foi tornada pública em outubro, abriu a porta a abençoar as uniões entre pessoas do mesmo sexo, porque não disse que isso é proibido. Na verdade, a resposta permitiu que cada suposto pastor decidisse se uma bênção deveria ser dada. Falamos sobre isso em um vídeo curto no início de outubro. Dissemos a verdade às pessoas e relatamos os fatos com honestidade. No entanto, em resposta, vários mentirosos e hereges defensores do antipapa disseram: não, Francisco não permitiu tal coisa, e qualquer um que afirme que ele o fez está prestando falso testemunho. De fato, esse defensor demoníaco do antipapa, que na verdade é apenas um porta-voz de Satanás, afirmou, na época, que a resposta de Francisco, que foi tornada pública no início de outubro, apenas permitia a bênção de indivíduos, não a bênção de casais do mesmo sexo. Em outubro e novembro de 2023, antes da publicação da Fiducia Supplicans, em dezembro, esse herege se opôs às bênçãos para casais do mesmo sexo. I would just simply submit that any blessing in public of one or more persons, especially if it's two people, in public is going to blur those lines. So if this is going to be done, it needs to be done to an individual, not to a couple, to avoid that confusion and blurring of lines. Em outubro, ele admitiu que abençoar um casal do mesmo sexo seria uma aprovação da atividade homossexual, o que é óbvio. Naquela época, ele também admitiu que abençoar casais do mesmo sexo era o que os supostos bispos radicais alemães estavam fazendo, o que ele considerava contrário à doutrina católica. And now, this German bishop issues a letter last Thursday asking pastors in his diocese to bless same-sex couples. So this bishop in Germany, Bishop Karl-Heinz Weissmann of Speyer, Germany, is the one who is part of this discussion. He's the one who is given the green light to this. Isso foi antes de esse porta-voz de Satanás e outros como ele perceber que o antipapa Francisco aprovaria formal e especificamente bênçãos para casais do mesmo sexo, o que o antipapa Francisco fez em Fiducia Supplicans em dezembro. Quando isso aconteceu em dezembro, eles então mudaram seu argumento e vergonhosamente começaram a defender bênçãos entre aspas para casais do mesmo sexo. But he goes as far as possible to offer blessings to same-sex couples without compromising the faith. Portanto, eles foram enganados por suas próprias palavras desonestas de apenas alguns meses atrás. Provérbios 12:13. O perverso é enlaçado pela transgressão de seus lábios. Após a publicação da Fiducia Supplicans em dezembro, agora não há mais dúvidas de que o antipapa Francisco aprovou formalmente bênçãos entre aspas para casais do mesmo sexo. I read a section that did make it seem like the couple Yes. can be blessed. It says it explicitly. No documento que eu li com atenção, os casais são mencionados repetidamente. No número 31, ele afirma, abre aspas, no horizonte aqui delineado está a possibilidade de bênçãos de casais em situações irregulares e de casais do mesmo sexo,
cuja forma não deve ser fixada ritualmente pelas autoridades eclesiásticas, para não causar confusão com a bênção própria do sacramento do matrimônio. Fecha aspas. Como podemos ver, o antipapa Francisco aprova formalmente as bênçãos para casais do mesmo sexo. Portanto, Francisco ensina oficialmente que 2 homens em um relacionamento sodomítico ou 2 mulheres em um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo podem ser abençoadas juntos por um padre, entre aspas. Isso é uma tremenda abominação. A declaração de Francisco é tão ultrajante que até mesmo muitos bispos, entre aspas, Novus Ordo, que normalmente aceitam todos os tipos de heresia e falso ecumenismo, estão protestando contra ela. African Catholic bishops are rejecting the Pope's stance when it comes to same-sex relationships. The pushback against Pope Francis has been extraordinary. Some Catholic bishops in Africa and Poland say they will not implement the new Vatican policy allowing blessings for same-sex couples. Essa divisão generalizada entre os chamados bispos da seita do Vaticano II em uma questão moral básica prova que ela não é a Igreja Católica. Falta-lhe a marca de unidade da Igreja Católica. The head of the Austria Bishops' Conference actually said, because he was asked, will priests now be forced to do this? And he says, well, in liturgical setting, must is always odd. What I can say is that they just can't say no. Whoa. What are you saying there? And various German bishops, of course, where we all knew they've been chomping at the bit for exactly this, are now all sorts of happy. One of them said this is a Christmas present for him. That was the Bishop of Hamburg, Hesse. And let me tell you, I have been reading the blogs about what they're saying about this decision. While the gay blogs are very excited about this decision, a declaração do antipapa Francisco também aprova bênçãos entre aspas para casais que vivem em adultério e fornicação, o que também é uma abominação. É indiscutível que os casais que ele permite que sejam abençoados incluem casais envolvidos em atividades entre pessoas do mesmo sexo. Até mesmo os mais radicais defensores do antipapa agora reconhecem esse fato. É por isso que agora eles estão argumentando que o que está sendo abençoado não é a união dos sodomitas, mas apenas o casal ou as pessoas do casal. Isso é um absurdo falacioso e ridículo, como veremos. O termo casal significa os dois em relação um com o outro. Portanto, se o casal está sendo abençoado, o relacionamento / união proibido está sendo abençoado. Isso é simples e óbvio para qualquer pessoa de boa vontade. Como um sacerdote, entre aspas, Novus Ordo, apontou ao dar o exemplo de uma união incestuosa. Next time two people who are involved in an incestuous relationship come in and say, Father, would you bless us? You know, we're brother and sister, but we think sex is beyond the restrictions that used to be. Is the priest supposed to say, well, if you feel it's important, maybe I should bless you? Of course not. Everybody would know that's endorsing incest. O parágrafo 31 também se refere à bênção, elevação e crescimento de suas relações. Ele usa a palavra relações 2 vezes nesse contexto. Isso demonstra ainda mais que bênçãos de casais está intimamente ligado a abençoar o relacionamento. Além disso, um relacionamento sodomítico não pode crescer ou ser elevado. A única coisa positiva que pode acontecer com a relação é que ela termine. Ora, os defensores cegos e desonestos do antipapa Francisco vão apontar que o documento diz que essas bênçãos não devem ser consideradas bênçãos matrimoniais, bênçãos litúrgicas ou ter um ritual fixo, e que o casamento é apenas entre um homem e uma mulher. Tudo isso é insignificante. A seita anglicana, por exemplo, permite formalmente bênçãos entre aspas para casais do mesmo sexo, mas não permite que eles chamem isso de casamento. Mesmo que não chamem isso de casamento, sua prática ainda é herética e blasfema, pois significa que a sodomia pode ser aprovada por Deus e que não é um pecado mortal. Além disso, o fato de affiducia supplicans dizer que nenhum ritual definido deve ser usado para as bênçãos entre aspas e que elas não devem ser consideradas litúrgicas também é insignificante. Permitir uma bênção entre aspas sacerdotal de um casal sodomita é permitir um ato eclesiástico formal que significa a aprovação da sodomia, mesmo que se afirme que não é litúrgico, como admitiu um padre entre aspas Novus Ordo sobre este assunto. And this basically says there's a difference between a liturgical blessing and a non-liturgical blessing. Right. This is ridiculous. Every blessing in the church, it comes from the fact that God blessed us in Jesus Christ. And we primarily in the church, as a hierarchical organization, bring those blessings through public ministries.
Além disso, a declaração no número 39 de que a bênção não deve ser realizada com vestes e gestos próprios de um matrimônio, em vez de contribuir para a ortodoxia do documento, confirma ainda mais a sua heterodoxia, pois a inclusão de tal estipulação revela que os autores e o antipapa Francisco sabem muito bem que abençoar um casal do mesmo sexo significa uma aprovação do relacionamento. Caso contrário, não haveria necessidade de advertir contra o uso de vestes de matrimônio. Os defensores do antipapa também apontarão o número 5 do documento, que afirma que a Igreja não tem o poder de conceder bênçãos a uniões de pessoas do mesmo sexo. Mas essa declaração não tem sentido, porque, no contexto, a declaração realmente se refere a uniões matrimoniais, e ninguém está afirmando que o documento chama as relações entre pessoas do mesmo sexo de uniões matrimoniais. E 2, como já assinalamos diversas vezes, os hereges normalmente se contradizem. A Igreja Católica ensina que quando os hereges inculcam heresias ou promovem doutrinas falsas, mas empregam ambiguidade ou contradições no processo, eles devem ser considerados hereges. Eis o que o Papa Pio VI ensinou oficialmente sobre esse assunto em sua bula papal de 1794, Auctorem Fidei. Abre aspas. Este é um artifício absolutamente repreensível utilizado para introduzir o erro, que, com sábia penetração, já antes fora descoberto e exposto e condenado com grande severidade pelo nosso predecessor São Celestino nas cartas de Nestório, bispo de Constantinopla. Uma vez cuidadosamente examinados estes textos, o impostor foi exposto e desmentido, pois ele se exprimira numa excessiva abundância de palavras, misturando coisas verdadeiras com obscuras, de tal forma que conseguia confessar aquelas coisas que negara, enquanto que ao mesmo tempo tinha base para negar as mesmas sentenças que afirmara, de modo a expor estas astúcias, algo que torna-se necessário com certa frequência em todo o século. Não existe a necessidade de outro método além deste. Sempre que for necessário expor afirmações suspeitas de conterem algum erro ou perigo ocultado sob o véu da ambiguidade, é dever denunciar o sentido perverso sob o qual o erro oposto à verdade católica está camuflado. Fecha aspas. Isso se aplica precisamente à seita Vaticano II e à Fiducia Supplicans. Não importa que o documento afirme defender a doutrina católica sobre o casamento, quando o mesmo documento aprova bênçãos entre aspas para casais em relações abomináveis e proibidas. O próprio ato de dar essas bênçãos entre aspas a esses casais é uma mensagem de que a sua atividade não é condenada e mortalmente pecaminosa, mas sim aceita e aprovada por Deus. Não se iludam com isso. O objetivo do antipapa Francisco, Fernandes, etc., com este documento foi introduzir os sodomitas em aspectos regulares da vida da Igreja e aprovar a atividade homossexual, sob a aparência de não contradizer a doutrina católica sobre o matrimônio. É por isso que o número 25 do documento desencoraja os sacerdotes a se envolverem em uma análise moral como condição prévia para conferir a bênção. Eles não querem que as pessoas exijam que os homossexuais abandonem o seu estilo de vida pecaminoso. É também por isso que Francisco não condena, mas aprova, ativistas pró-LGBT entre aspas como James Martin. De fato, depois de A Fiducia Supplicans ter sido publicada, James Martin utilizou-a para conferir uma bênção entre aspas a 2 homossexuais que se diziam casados. Eles deram as mãos durante o evento. O Vaticano tem conhecimento deste tipo de ações, mas não as impede. Isso acontece porque o antipapa Francisco as aprova. Fim do debate. Então, por que razão o antipapa Francisco e a seita Vaticano II querem aprovar a sodomia e a atividade entre pessoas do mesmo sexo, introduzindo esta prática nefasta de bênção entre aspas através de uma declaração formal, ao mesmo tempo que afirmam enganosamente defender a doutrina católica sobre o casamento? É porque o que estamos a ver agora é o cumprimento da profecia apocalíptica sobre o regresso da besta Roma pagã nos últimos dias sob a aparência da Igreja. Nos últimos dias, não estamos a ver a Roma pagã bem na nossa frente. Pelo contrário, estamos a assistir ao regresso da Roma pagã, mas sob o disfarce ou a aparência da Igreja, através de uma contra-igreja e de falsos sucessores de São Pedro. É disso que trata a profecia do Apocalipse, como o nosso material explica. Por isso, São João ficou em extremo admirado quando viu a prostituta da Babilônia, como explica o nosso material. Uma vez que a profecia se refere ao regresso de Roma pagã sob a aparência ou disfarce da Igreja, os líderes heréticos da prostituta da Babilônia tentarão tipicamente esconder as suas heresias com alguma terminologia católica, bem como contradições e ambiguidade, enquanto promovem uma agenda anticristã e perversa. Abordamos isto em detalhe nos nossos vídeos. Está tudo bem explicado sobre o que está a acontecer em Roma. Veja os nossos vídeos, Apocalipse agora no Vaticano, o Templo de Deus e o Anticristo localizados, e a marca distintiva do Anticristo, entre outros. O Apocalipse 17 também diz que quando as pessoas que não estão escritas no livro da vida virem o que está a acontecer, ficarão maravilhadas, o que significa que ficarão chocadas, confusas e espantadas. Vimos o cumprimento dessa profecia repetida várias vezes por parte dos seguidores da contra-igreja do Vaticano II nos últimos anos.
Agora, há um outro aspecto enorme desta questão que os defensores e mesmo muitos críticos da fiducia supplicans não estão a perceber. Isto é, mesmo que se argumente, como fazem os defensores do antipapa, que o Francisco aprovou não foi abençoar a união homossexual em si, mas sim as pessoas homossexuais na união. So we are talking about the blessing of persons of the couple, not of the union itself. Not of the couple's union, but of the persons within the couple. A sua posição é, em primeiro lugar, uma mentira, como já demonstramos, porque Francisco aprovou a bênção do casal, e o casal significa a relação/união homossexual. Mas, em segundo lugar, falta-lhe outro ponto-chave, que é o fato de ser imoral abençoar apenas as pessoas homossexuais que manifestam fazer parte de um casal homossexual. Repito, essas pessoas não devem ser abençoadas. Este ponto foi ignorado por quase todos que comentaram sobre a fiducia supplicans, mesmo pelos seus críticos. Muitos deles dirão coisas como: qualquer pessoa pode receber uma bênção, mas o casal não deve ser abençoado. I don't have a problem with blessing any individual on earth. I don't care if they're in Hamas or whatever. Like, if they want a priest to bless them, like, let's give some grace to that person. So no matter who you're attracted to, we all need blessings from God to live out the Christian life. Amen? Não, eles estão permitindo demais. A igreja não ensina que qualquer pessoa, em qualquer situação, pode ser abençoada. E eu gostaria de citar a autoridade papal sobre esse assunto. Li todos os 9 livros do registro do Papa São Gregório VII, bem como as chamadas Epístolas Errantes. São Gregório VII foi um dos maiores papas da história da igreja. Nas suas cartas, ele indica repetidamente que não dará bênçãos a pessoas que manifestem desobediência. Ele indica que é incapaz de o fazer, caso contrário, violaria a lei de Deus. Antes de o citar, gostaria de fazer uma distinção. Quando um contexto é bom, como numa verdadeira missa, ou quando os católicos estão em peregrinação, ou num contexto semelhante, um padre pode justificadamente abençoar um grupo de pessoas, sem saber as ações pessoais que cada pessoa do grupo pratica noutras ocasiões, porque no contexto em que a bênção é conferida, não há manifestação de desobediência ou ligação a pecado grave. Mas num contexto em que uma pessoa está a pecar gravemente, ou a manifestar uma grave desobediência à igreja ou à lei de Deus, como quando 2 pessoas se identificam como parte de um casal homossexual, é absolutamente proibido e gravemente pecaminoso dar uma bênção a essa pessoa ou pessoas. Abençoar a pessoa ou pessoas nessa situação significa que essa pessoa ou essas pessoas são capazes de santificação ou do favor de Deus enquanto se envolvem em grave desobediência a Deus. Por isso, essas pessoas não devem ser abençoadas. Isso deveria ser óbvio. A propósito, encontramos também esse princípio aplicado na regra de São Bento, capítulo 25. Abre aspas. O irmão culpado de faltas mais graves não seja abençoado por ninguém que por ele passe. Fecha aspas. Mas aqui estão algumas citações do Papa São Gregório VII que ilustram ainda mais o princípio católico de que as pessoas gravemente desobedientes não devem ser abençoadas. A última citação é particularmente interessante e creio que profética. Papa São Gregório VII, aos clérigos de Romã, 21 de março de 1077. Abre aspas. Como exige a autoridade sagrada, omitimos enviar-vos saudação e bênção apostólica, como é costume, por causa da excomunhão que não temeis incorrer pelas vossas ofensas. Fecha aspas. Aqui o Papa diz que a autoridade sagrada não lhe permite dar uma bênção apostólica aos excomungados. Isto não se aplica não só aos excomungados, como veremos, mas a qualquer pessoa, incluindo um membro dos fiéis, que manifeste uma grave desobediência. Papa São Gregório VII, para o Bispo Hubert, final de 1080. Saudação e bênção apostólica, se ele não resistir conscientemente aos decretos da Sé Apostólica. Fecha aspas. Note-se que é preciso ser obediente para receber a bênção. Papa São Gregório VII, ao clero e ao povo da Igreja em França, 1082. Ao clero e ao povo da Igreja, e especialmente ao ilustre Conde Roberto, saudação e bênção apostólica, se forem obedientes. Fecha aspas. Repare novamente que os desobedientes não são abençoados. Papa São Gregório VII, aos cônegos de São Martinho, abre aspas, porque ouvimos dizer que não obedecestes aos nossos legados e ao vosso arcebispo, mas que, pelo contrário, expulsastes o arcebispo, e porque soubemos que, por vossa culpa, fostes excomungado por eles. Não ousamos enviar-vos a nossa saudação e a nossa bênção apostólica, fecha aspas. Papa São Gregório VII, ao rei Henrique IV, 1075. Se é este o caso, tu mesmo sabes que não podes receber a graça de uma bênção divina ou apostólica, a menos que aqueles que foram excomungados tenham sido banidos de ti e levados a fazer penitência, e tu tenhas primeiro recebido a absolvição e o perdão da tua transgressão com a devida tristeza e satisfação. Fecha aspas. Poderíamos citar outras passagens do mesmo Papa, mas consideremos essa em particular. É profética.
Papa São Gregório VII, aos fiéis da Itália e da Alemanha, 1079. Abre aspas. Gregório, bispo, servo dos servos de Deus, a todos os que mostram a devida obediência a São Pedro em todo o reino de Itália e da Alemanha. Saudação e bênção apostólica. Quanto aos sacerdotes, diáconos e subdiáconos culpados do crime de fornicação, em nome de Deus Todo-Poderoso e pela autoridade de São Pedro, proibimos-los de entrar na igreja até que se arrependam e emendem os seus caminhos. Se alguém preferir permanecer no seu pecado, que nenhum de vós se atreva a ouvir os seus ofícios, porque a sua bênção é transformada em maldição e a sua oração em pecado, como o Senhor testemunha através do profeta que diz: amaldiçoarei as vossas bênçãos. Malaquias 2:2. Fecha aspas. Isso é fascinante. O Papa São Gregório VII cita Malaquias 2:2 sobre o fato de Deus amaldiçoar as bênçãos oferecidas por pessoas envolvidas em fornicação ou pecados sexuais. É claro que isto se aplica diretamente e creio que profeticamente à declaração Fiducia Supplicans do Antipapa Francisco, que permite especificamente que as pessoas que vivem em fornicação e adultério, ou seja, casais em situações irregulares, bem como os casais entre aspas homossexuais, sejam abençoados. Esses padres, entre aspas, tornam-se assim implicados por via de aprovação no crime de fornicação e pecados sexuais. E assim, as suas bênçãos, entre aspas, tornam-se maldições, exatamente como disse o Papa São Gregório VII, citando o profeta Malaquias. Portanto, enquanto a verdadeira Igreja Católica e um verdadeiro Papa, falando com a voz de São Pedro para defender a fé cristã, exclui absolutamente das bênçãos aqueles que estão manifestamente implicados em fornicação e manda-os embora até que se arrependam e emendem a sua vida e estejam dispostos a confessar-se, a apocalíptica contra-igreja do Vaticano II faz o contrário. Ela dá bênção às pessoas que estão envolvidas em fornicação e adultério, e o que é ainda pior, atividade homossexual e atos não naturais. Essas bênçãos, entre aspas, da contra-igreja do Vaticano II tornam-se assim maldições, como disse Malaquias. Note-se também que esta carta do Papa São Gregório VII foi dirigida aos fiéis da Itália e da Alemanha. Não creio que seja apenas uma coincidência, creio que foi providencial e profético, pois quais são os dois países onde são mais notórias as bênçãos, entre aspas, de casais do mesmo sexo, bem como dos que vivem em adultério e fornicação? A resposta é na Itália e na Alemanha. A sua notoriedade é maior na Alemanha, como é óbvio, em consequência do que os seus falsos bispos têm vindo a fazer desde há algum tempo a este respeito. Turning to Germany, the country's top bishop is explicitly condoning sexual sin. Limburg's Bishop Georg Betzing, president of the German Bishops' Conference, published a so-called sex education guide last week, promoting the blessing of homosexual couples. Agora eles são ainda mais notórios na Itália porque o Antipapa Francisco, o atual líder da prostituta apocalíptica da Babilônia, acaba de os aprovar formalmente em Roma, Itália, para toda a contra-igreja. A citação do Papa São Gregório VII de Malaquias 2:2, neste contexto, era também profética. Embora a afirmação de Deus em Malaquias 2:2, amaldiçoarei as vossas bênçãos, se aplica a esse período do Antigo Testamento, creio que se aplica ainda mais profundamente ao que o Antipapa Francisco fez recentemente perante o mundo inteiro e a este período apocalíptico. Malaquias é o último dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Ele representa, de certa forma, o fim de uma aliança. O último capítulo do seu livro prediz também o fim do mundo. Malaquias 4:1. Pois eis que virá um dia ardente como uma fornalha acesa. Todos os soberbos, todos os que cometem a impiedade serão como uma palha. No capítulo 2 deste livro profético, Deus dirige-se aos sacerdotes que violaram a aliança por desobediência e profanaram o santuário por idolatria e abominações. A seita Vaticano II e os seus falsos sacerdotes fizeram precisamente isso no período da Nova Aliança. Em Malaquias 2, Deus diz aos sacerdotes que violaram a aliança e profanaram o que é consagrado: amaldiçoarei as vossas bênçãos. E agora o mundo inteiro está a ouvir falar da aprovação pelo Antipapa Francisco de bênçãos entre aspas para casais do mesmo sexo, bem como para aqueles que vivem em fornicação e adultério, uma abominação aos olhos de Deus que só pode trazer uma grande maldição. A conexão é impressionante. Embora ninguém saiba o dia nem a hora, é claro, acredito que a aprovação desta abominação pelo Antipapa Francisco é um grande sinal apocalíptico. O Antipapa Francisco aprovou agora formalmente um ato pseudo-eclesiástico a ser realizado por padres entre aspas, que zomba do casamento e tenta justificar um pecado abominável que clama ao céu. Será esta uma das últimas coisas que fará cair a ira fisicamente destrutiva de Deus? É absolutamente impossível que um homem que aprova o que Francisco fez seja o Papa. É impossível que uma pessoa assim seja católica, quanto mais o sucessor de São Pedro na fé apostólica. Francisco não é de modo algum o Papa. Aqueles que continuam a reconhecer Francisco como Papa perante estes fatos contradizem a doutrina católica e blasfemam contra o que Deus instituiu em São Pedro.
Quero terminar este vídeo com alguns clipes de defensores heréticos da Contra-Igreja do Vaticano II que estão, de fato, a defender a declaração escandalosa Fiducia Supplicans do Antipapa Francisco. Muitos deles também mentiram sobre estas questões e assuntos semelhantes. Marque essas pessoas. Reconheça-as não só como inimigas da verdadeira Igreja Católica, que abandonaram a verdadeira fé católica, mas que agora cederam numa questão básica de moralidade e da lei natural. Estes hereges que defendem a Fiducia Supplicans acham que é ortodoxo um casal sodomita ser abençoado, entre aspas, por um padre, entre aspas. Eles não recebem o amor da verdade. Apesar de uma montanha de evidências, recusam-se a ver que a seita do Vaticano II não é a Igreja Católica, é a profetizada contra a Igreja do fim dos tempos. Essa fidelidade equivocada aos antipapas apóstatas do Vaticano II os levou a um lugar muito sombrio. Eles agora defendem e tentam justificar um ato pseudo-eclesiástico que representa a aprovação formal de perversões abomináveis e pecados antinaturais. Note-se a profunda ilusão deste primeiro herege que afirma diabolicamente que o documento de Francisco é lindo e tudo o que eles sempre quiseram e representa uma clareza perfeita. Tais pessoas estão sob o domínio de Satanás. Literally, the document is so beautiful and so well written. I mean, Pope Francis has received a lot of criticism, and sometimes rightly so, for being ambiguous, confusing, and not clarifying certain things, but this document is not that. It's literally the opposite in everything we've ever wanted. Perfect clarity. I read a section that did make it seem like the couple can be blessed. It says it explicitly. Do you think Pope Francis is lowering the bar? Not in a doctrinal way. I read the document, paragraph by paragraph, line by line, word by word. I even paid attention to some of the punctuation. And to me, what's written here is excellent. The document is orthodox in principle. Well, isn't that exactly what the Pope did with Fiducia Supplicans? He upholds the traditional faith, but he goes as far as possible to offer blessings to same-sex couples without compromising the faith. Para ser um verdadeiro católico e ser salvo, é preciso ser um católico tradicional, como explica o nosso material.